Hoje nós vamos falar sobre unidades eletrocirúrgicas, bomba de fusão e incubadora. Mas antes, vou mostrar o Moodle aqui rapidinho, para vocês acompanharem as atividades. Tem atividade para o dia 22 agora, referente às presenças da primeira semana. Está aqui abertinho lá a atividade. Algumas pessoas já entregaram. Fica registrado, 10 pessoas já entregaram, das 26. A segunda semana, nós já tivemos a aula também. Tem atividade já aberta aqui também, até o dia 26. Tem um prazo até dia 29. Tem um prazo de 10 dias aí ainda. Mas já façam para não acumular. Daqui as instruções direitinho. As aulas e os vídeos referentes que possam ajudar. Estão aqui também no Moodle. E essa terceira semana, como eu disse, bomba de fusão, incubadora e unidade eletrocirúrgica. E também já está aberta aqui a atividade, um pouco mais simples que as outras duas. Tá? Você vai escolher um dos itens, então um dos equipamentos abaixo aqui, e vai fazer o que está pedindo. É um resumo de 2 páginas, descrevendo as características gerais de um desses aqui. Ó. Não precisa ser todos, senão seria muita coisa. Você pode escolher aqui esse tema, por exemplo, que é bastante rico. Eu acredito que seja o mais fácil de falar aqui, né? Foi da aula passada. Pode escolher um desses aqui. E aí aqui está um exemplo de informação que você pode seguir para estar fazendo o trabalho. Você fazer um resuminho aí de 2 páginas falando um pouco disso aqui. Ficaria bem de acordo aí. Até dia 5 de setembro. Então tá com bastante tempo aí para fazer esse resuminho aqui. Beleza? Voltando aqui para a matéria. Vou falar um pouquinho das notas de novo. Não sei se vocês estão acompanhando. Todas essas atividades que nós estamos falando nessas semanas, as notas, vou aqui no livro de notas aqui. Então, tá aqui todas as atividades de vocês. Vocês conseguem acompanhar lá também a partir do momento que eu for corrigindo. Aí todas elas é de 0 a 10, só que tem pesos diferentes, né? Então, para a primeira, peso 15, peso 10 para a segunda, peso 10 para a terceira, peso 15 para a quarta. Aí vai estar aqui tudo direitinho no Moodle, vocês conseguem ver também isso aqui. Questão das notas. Aí serão aí 9 notas aí para você. 8 notas, na verdade. Tá? Que pula algum número aqui. Tem algum número que eu não coloquei. São 8 notas. Já está lá no SGA também. Se eu entrar aqui no SGA de vocês. Rapidamente aqui. Ó. Aqui já está o plano de ensino também atualizado, tá? Vocês acompanharem. Com as matérias e tudo, os dias, tudo direitinho. Aqui também já está as notas de vocês, por enquanto tudo zerado, mas as 8 avaliações, uma avaliação de recuperação aqui, e vai até nota mínima 6 para passar de ano. Não tem como você esperar isso aqui para tentar recuperar, não. E vai substituir essa nota 8 aqui no caso, que é a prova. Essa aqui, a nota 8 é a prova, a nossa última atividade. Então, vai substituir a nota da prova. Se você conseguir média suficiente, eu arredondo a sua nota para 6. Caso não consiga substituir e adquirir a média, pegar a melhor nota e é reprovado, né? Então, são 8 notas com uma prova de recuperação para essa nota 8 aqui. Tá? Aqui estão os pesos também já, ó, você consegue acompanhar lá de cada atividade. Peso 1,5, peso 1, peso 1, peso meio, 1,5, 1, 3, a prova. Prova peso 3, 30% da matéria, ao final do curso. Beleza? Então, tá aí já a parte burocrática, vamos dizer assim, do acompanhamento. Qualquer dúvida também fica disponível aos atendimentos, né? Atendimento ao aluno, lembrando, quarta-feira, 1 hora antes da aula, eu estou já nesse mesmo link aqui da aula. Fico aqui já online para vocês entrarem em contato. Tá, a lista de frequência, já coloquei no chat. Vou colocar de novo para quem entrou depois aí. Pronto, está colocado. Essas 12 pessoas, no caso, 11 pessoas já estão
pode preencher lá. Aceitar 11 respostas. Tá, vamos falar um pouquinho aqui do sistema circulatório, que é o que a gente estava estudando na aula passada. Só para finalizar e relembrar, uma passagem bem rápida mesmo. Não vou chegar em todos os slides, não. Esse slide já está lá no Moodle, quem quiser acompanhar lá e dar uma revisada, né? Essa parte é mais de anatomia e fisiologia humana, mas só para relembrar, porque tem a ver com nossos equipamentos aqui. Então, o sistema cardiovascular é responsável pelo transporte de células por todo o corpo, né? Ele tanto tem a parte do sistema cardio como do respiratório, né? São sistemas interligados aí. Que o pulmão ele é responsável pela oxigenação do sangue, né? E o coração ele é responsável pela distribuição desse sangue, tanto do venoso quanto do arterial. O arterial rico em oxigênio, o venoso rico em gás carbônico. Então vai ter a circulação pequena, onde o sangue não oxigenado vai passar pelo pulmão, vai oxigenar, vai voltar para o coração para ser distribuído pela circulação grande. Então, o sangue oxigenado vai para o corpo, vai acabar desoxigenando de novo, né? Vai ficar rico em gás carbônico, vai voltar para o coração vai mandar novamente para os pulmões para ser oxigenado. E aí fica nesse círculo, a circulação grande, circulação pequena. Esse é o nosso sistema circulatório de uma forma bem simplificada. Algumas partes do coração, esse slide está lá para vocês olharem com mais calma. A parte da circulação é rica em oxigênio, sangue vermelho, sangue rico em oxigênio, geralmente representado pela cor vermelha. Pobre em oxigênio, representado geralmente pela cor azul, sangue venoso, rico em gás carbônico. E o coração, como ele realmente é, né, naquele bonitinho que a gente vê na declaração de amor aí, é bem diferente. Mais ou menos o tamanho de um punho, tamanho do coração. Fechado. Tem o pericárdio. O pericárdio é um envelopamento aqui do coração, essa parte que envelopa o coração para proteger ele, né? De até choque mecânico mesmo. Ele é dessa forma aqui, da forma real, né? Essa aqui é a forma esquemática, onde tem também aqui um líquido do pericárdio, que é o líquido que faz a questão do isolamento e da lubrificação desse envoltório aqui. Então tá lá o coração lá dentro desse envoltório chamado pericárdio. Não é muito citado, mas é muito importante para a questão de proteção mesmo do coração, né? E aqui está o esquemático mais completo um pouco do coração, uma visão frontal e numa visão superior aí. Aqui a veia pulmonar, artéria, a aorta, né, a artéria principal e a veia principal também. Essa vai levar para os pulmões para ser oxigenado e essa vai levar para o corpo para as células serem alimentadas com oxigênio. Aqui a parte das cúspides, né, que são as válvulas do coração, né? Bem, só um remember aí mesmo para a gente ficar de volta alinhado, até porque a gente vai falar agora de bomba de fusão. Bomba de fusão é o equipamento médico responsável por trabalhar junto com o sistema circulatório para você induzir um líquido que não seja o sangue, o próprio sangue. Então, você vai fazer infusão de um líquido, de um remédio, de um medicamento no paciente, né, de rápida absorção, porque ele vai direto na sua circulação, numa forma desse equipamento. Então, você vai ter uma injeção ali, uma infusão desse líquido de uma forma controlada e precisa. Tanto pode ser volumétrica, quanto também de por peso, né, miligrama ou ml, né, mililitro. Então, tá lá o sistema circulatório do ser humano. E aí, rapidamente, um ser humano normal, com 1 minuto, né, 60 batimentos por minuto, né, o coração no estado normal em repouso, né, um padrão normal dele aí. Então, com 60 segundos, você consegue ter uma circulação total aí do medicamento. Daí a importância desse equipamento, o corpo humano. Você imagina, em 1 minuto você consegue espalhar o remédio aí praticamente pelo corpo todo. Então, o remédio, ele realmente consegue
ter uma reação bem rápida aí. Em torno de 80% dos pacientes hospitalizados utilizam desse equipamento porque vai receber algum medicamento, né? Geralmente o cara que está hospitalizado, ele não está em condições normais, ele está em condições ali mais extremas, ele vai ter o uso desse equipamento para infusão de algum tipo de medicamento, vai receber por alguma terapia aí. Então é um equipamento bem básico, muito utilizado em qualquer tratamento, qualquer hospitalização aí. Vocês vão sempre acabar vendo esse tipo de equipamento nas salas aí de internação. Então, ele tem uma precisão bem elevada do medicamento, você consegue colocar a quantidade exata em determinado tempo, você consegue injetar na pessoa. Ele é desde lá dos anos 60, tá? E já teve várias modificações, melhorias durante os anos, mas basicamente ele tem a mesma ideia, o mesmo propósito, que é fazer infusão de algum medicamento de forma controlada. Então, tu vai ter um equipo, o equipo é o que você vai... as mangueiras ali, as mangueirinhas, vai ter o reservatório com fluido, né, a bolsa lá, o soro, o medicamento, um anestésico, qualquer medicamento que você vai querer introduzir no paciente, vai querer medicar, e vai ter uma seringa, né, um dispositivo ali onde você vai regular esse fluxo, né, você vai gerar o fluxo. Então, são basicamente aí 3 componentes que são desse equipamento aí. São 3 componentes principais. Você pode fazer tanto pela pressão venosa, que ela é menor, bem menor, ou você pode fazer também nas próprias artérias. Aceitando aqui. Tá. Vou colocar aqui de novo aqui. Mas é o mesmo link, mais uma vez o mesmo link sempre eu deixo aberto durante a aula, às 10 horas mais ou menos eu estou fechando ele para a resposta, então já preencham aí. Ele possui bastante questão de alarme, controle, né, para possibilitar tanto um longo tratamento, né, com pouca infusão ali, quanto para curtos períodos, né, com altas velocidades também. Então, ele tem bastante essa parte de controle e alarme para caso algo esteja errado, né, ele consegue identificar pelos sensores. Então, ele garante uma rigorosa precisão, né, é bem preciso, o médico vai falar lá quantas ml por minuto que vai gotejar, né, para fazer a questão do tratamento. Ele é muito... ele sempre está disponível nas UTIs, sala de emergência, ambulância mais moderna. É um equipamento realmente bem básico, bem prático, muito utilizado, né, em toda a medicina em geral. Bastante antigo, né, já é bem praticado em todo mundo aí. E ele pode ser tanto em miligrama por minuto, como ml por hora, né? Tanto a parte de gramatura quanto a parte de líquido. E é a maneira bem confiável de você fazer uma aplicação no paciente, né? De maneira mais controlada. Existem métodos mais manuais, que onde o paciente ele não necessita tanto desse controle dessa precisão aqui. Então, você pode fazer de uma forma mais manual e não tem necessidade da utilização do aparelho. Somente por gravidade, né? Vai ser de uma forma mecânica, a gravidade vai gerar certa pressão no líquido e o líquido vai entrar ali na veia da pessoa, na artéria, né? Dependendo do medicamento, do tratamento que for. Mas quando você requer mais essa questão da precisão, a gente usa a bomba de infusão. Então, existem alguns tipos, né? Aqui são listados alguns dos tipos. Bomba de insulina, bastante famosa aí. Tem as de seringa, que são mais... são menos utilizadas, acredito eu. Até nunca nem vi uma dessa de verdade. Tem a foto dela aqui. As bombas de infusão volumétrica são mais comuns. As anestésicas. Então, todas essas aqui são tipos de bomba de infusão.
peristáltica, né, que usa a questão da mecânica, né, vai estar abrindo e fechando ali, abrindo e fechando. Peristáltica linear também é mais ou menos a mesma mecânica, só que a linear vai ser assim, eu vou mostrar algumas fotos posteriormente. Os modelos vão variar com os fabricantes e tal, mas são esses, basicamente, esses tipos aqui, 7 tipos. 6, né? 6. Mais um aqui. Vai passando o formulário aí, pessoal. O pessoal que está chegando. A maioria, então, tem a questão do sensor ali de gotejamento, vai saber quanto que está gotejando aqui, tem uma malha de feedback, né, com sensor, e alguns também possuem a questão do sensor de pressão, porque aí você vai estar sabendo quanto de fato está sendo infundido ali, né? Então, a maioria tem um sensor de gotejamento, e alguns deles têm sensor de pressão também, para ter a medida mais exata ainda, né? Bastante feedback aí. Para o aparelho, caso você fique fora, provavelmente vai soar um alarme lá e vai falar, está fora da configuração, tal. Então, para isso servem esses sensores, para sempre manter o funcionamento. Então, eles possuem os alarmes, né, para avisar, principalmente a questão, acabou a infusão, acabou o remédio, já deu o tanto que você queria. Entrou ar na linha, né, o ar a gente sabe que é super perigoso, né, o ar sendo transportado no paciente, né? Pode gerar um derrame, alguma coisa assim, é bem perigoso mesmo. Né? Algumas pessoas, inclusive, querem se matar, acabam injetando ar. Então, tá entrando ar, o frasco tá vazio, né? Provavelmente vai gerar isso aqui também. Ou deu alguma obstrução, né? Oclusão, o erro no fluxo, não tá girando ali da forma que deveria ser a quantidade, ele tá menos do que deveria. Então, alguns erros que ele identifica através dos sensores, vai ter a questão do alarme. A infusão contínua, então, algumas finalidades desses equipamentos, né, para injeção de hormônio, de insulina, alguma droga de arritmia cardíaca, quimioterapia, analgésico, vários exemplos aí de uso de medicamentos que são colocados lá na bomba de fusão, alguns tratamentos e tudo mais. Operação de algum paciente, você quer colocar alguma medicação mais drástica. Sempre quando você quer ter um controle sobre aquela medicação geralmente mais perigosa, né? Tem um remédio controlado, então tem que ter a quantidade exata ali, né? Daquela medida de tempo. Aqui está falando um pouco das aplicações ainda. Mais um aluno aqui. Esse aluno aqui eu não conheço, não. Então vamos lá. Tá gravado aí as pessoas aí. UTI, unidade de queimados, durante e após a cirurgia, tratamento. Então, de novo aí. Para neonato, né? Para bebês. Aqui é 2 tipos aqui, vou falar um pouco dos tipos agora. Fusão de luz geral, essa aqui é mais comum. Tá um pouco embaçada a imagem aqui, mas é um uso mais comum, ela tem certa precisão ali, a procedimentos terapêuticos e tal. Essa aqui é o peristáltico rotativo, então vai ter essa rodelinha aqui, onde a mangueirinha vai estar instalada aqui, e essa rodelinha que vai medir a quantidade de medicamento, né, com relação à rotação aqui. Vai estar a mangueirinha entrando aqui, saindo aqui, dar a volta aqui, vai abraçar essa roda. Aqui o peristáltica também, mas é diferente que é linear, né? Ele vai abraçando aqui de forma uma boca de jacaré aqui, né? Também fazendo esse controle. Essa para que você auto-administre o remédio, então você mesmo vai configurar ali de acordo com o que o seu médico vai prescrever. Então, mais para um acompanhamento, alguma coisa onde o paciente está fazendo um acompanhamento mais ali constante. Então, essa aqui é mais para home care, né? Para você utilizar em casa, no dia a dia.
Mas é sempre o paciente ele tem que ser, como é administrado, então o perfil psicológico do paciente tem que estar adequado, né? Para ele não se automedicar demais e dar problemas até piores, né? Uma menos potente ou uma mais potente aqui, né? Vai depender do uso, né? Do medicamento, do tratamento. Aí eu quero uma infusão, vai ser um remédio lá que vai ter que usar doses maiores, aí vai ter que comprar esse aqui. Ah, não tem essa necessidade, então vai comprar esse aqui que é para doses menores. São modelinhos, né? Exemplo de modelinhos aqui. A de seringa, que tu também vai definir na máquina, e a máquina vai empurrar a seringa aqui na quantidade correta. Essa aqui que eu achei mais. Deve ser mais antiga, né? Eu nunca cheguei a ver dessa aqui para te falar. Mas a ideia é basicamente a mesma, vai ter a pressão aqui da máquina e vai ter injeção do medicamento aqui. E aqui tá algumas quantidades que eu achei, que ela vai de tanto a tanto. Então, é uma quantidade pequena, né? Vamos dizer assim, porque 100 ml hora é para pouco remédio. É um remédio que você vai utilizar pouco remédio. Aqui é volumétrica, bastante utilizada essa aqui. É um pouquinho parecida com a rotativa, com a peristáltica, né? Só que ele vai usar pressão aqui. Essa aqui para cuidar do domiciliar, de Brown. Essa aqui é a de Sulina, né? Bastante conhecida pelo popular. Ela é inserida aqui a permanente aqui na infusão, embaixo da pele aqui, endotérmico. E vai ter o aparelho pequeno, tipo um bip, né? De celular, ele é pequeno, menor que a palma da mão, ainda para ver. Colocado, né? No paciente. E o remédio vai durar aí uns 2 dias, de 2 em 2 dias, vai colocar insulina ali, para tratamento constante de insulina, né? Onde aquele que é injetado talvez não seja suficiente, ou o paciente queira automatizar também, esse aqui vai direto lá no pâncreas, né? Então, a parte de insulina aí, a diabetes tipo 1, então esse aqui é bastante conhecido, né? Todo mundo já viu um paciente, talvez, esse aqui. Até 3 ml para 2 dias, mais ou menos. A manutenção, geralmente ela é feita pelo próprio fabricante, tá? Tem um tempo, cada equipamento vai ter lá no manual, geralmente 6 meses, ou quando você falar, ó, deu algum erro aqui e tal, se não perder a garantia, você chama o fabricante e ele vai lá fazer o reparo se necessário, ele vai te instruir, né? E como é um equipamento que tem bastante parte mecânica também, acaba dando problema, geralmente nessa parte mecânica, então é sempre importante estar olhando, né, a calibração, a parte de cabos, a parte dos manguetes, toda essa parte de mecânica que a gente vai ver, né? E alguns problemas que podem dar aí, se você tiver problema lá, por exemplo, na rotação, ou na parte mecânica de contato em si, ou não está bem encaixado, você pode dar uma overdose no paciente, né, do medicamento lá na hora, bem problemático. Tem problemas também com interferência eletromagnética, então tem que tomar cuidado. Pacientes que usam aquele lá de insulina, por exemplo, também tem que ter aqueles cuidados do marca-passo, servem também, né? Porque é um equipamento tanto eletrônico quanto vai ter parte elétrica aqui e tudo mais, então não pode interferência eletromagnética, vai desconfigurar o aparelho e aí pode ser letal também para o paciente. É parte de infecção necrose lá no local também, de onde se fez a infusão, né? Então, faltou higienização, a agulha deslocou, o paciente foi lá e mexeu, tentou, né? Então, são as 3 coisas aí mais comuns, acidentes mais comuns que tem a ver com essa máquina. Aqui de bomba de fusão é isso. Se tem alguma pergunta sobre esse equipamento aqui para a gente passar para o próximo? Tá tranquilo?
Estão online ainda? O modo tá só filmando a parede lá, o teto. Beleza. Incubadora. Incubadora, né, para pacientes neonato. Em geral, os bebês eles nascem com a capacidade de se conseguir já se adequar ao ambiente, né? Que eles estavam ali no ambiente uterino da mãe e saem para o mundo com diferentes temperaturas, oxigenação, a questão da claridade, um monte de coisa muda ali de uma vez, né? A maioria consegue se adaptar, mas alguns que não conseguem, existe esse equipamento para fazer esse papel de útero, né? A gente conseguir fazer vários controles e várias alternativas para que o bebê se sinta seguro e sadio novamente, consiga se recuperar caso ele nasça ali com algum problema. Também, principalmente para bebês prematuros, né? Que tá lá no ambiente do útero e ficariam por ali mais tempo por algum questão. Acabou nascendo prematuro e ali faz uma simulação do ambiente materno, né? Do ambiente do útero da mãe. Então, esse equipamento tem esse apego para cuidar, então, da ambientização para o bebê, né? Algumas questões, o oxigênio, que pode causar ali hipoglicemia, né? Que aí o bebê vai ter níveis baixos de açúcar no sangue. Também a questão da diminuição do pH do sangue, ou então também as quedas do glicogênio, que podem gerar várias coisas no bebê, mais formações, problemas de visão, vários problemas que, por exemplo, a falta de oxigênio, né? Então, principalmente para prematuros, manter eles aquecidos, né? Não dá hipotermia também, né? Ou para bebês também que estejam doentes. Então, prematuros e doentes, bebês doentes. E aí foi criada, então, a incubadora, né? Depois vocês podem ler aqui direitinho, mas é basicamente isso que eu estou falando. Então, a taxa de sobrevivência fica bem melhor, né? Porque colocado na incubadora e consegue simular ali um ambiente perfeito para crescimento e desenvolvimento do bebê, recuperação dele também, caso ele tenha nascido com alguma doença, algum problema. E aí, para manuseio, para medicação, para ele ficar internadinho ali na incubadora, e aí o médico consegue fazer ali o tratamento também. Então, ali, ó, a incubadora, né, a ideia dela, como é que foi surgindo e como é que ela foi se melhorando com relação às situações, né? Então, o bebê ali com a temperatura controlada, e colocou também a questão da radiação aqui, controlou o ambiente em relação ao ar, fluxo de ar. Teve uma pergunta aqui da aula anterior, né? Então, relação quando perca de garantia. Garantia é para troca do equipamento, né? Deu problema em alguma questão e aí eles dão um novo, né? Então, para troca do equipamento serve a garantia. Agora, a questão de manutenção tem um contrato, né? A gente vai ter a questão do manual ali e caso também utilize de precisar pagar, utiliza das autorizadas, né? É como qualquer equipamento eletrônico, né? Um celular, você perdeu a garantia, mas o celular, às vezes, precisa de uma manutenção, por exemplo, uma troca de bateria. Você já saiu da garantia, você vai lá e troca a bateria na autorizada, né? Eles vão entender e saber qual o problema do seu celular. Meu celular não está ligando mais. O que está acontecendo? Você vai na autorizada e ele vai te falar o problema. Então, a maioria desses problemas, desses equipamentos médicos, não é você que vai ter que ir lá e fuçar e mexer e tudo mais. Você procura uma autorizada, ou se estiver dentro da garantia, você vai estar juntamente com o fabricante.
Não sei se te respondeu aí, do jeito que você queria. E se você for o técnico autorizado, você tem a certificação para saber o que você está fazendo no equipamento. Se você é autorizado, você realmente você tem autorização devida da fabricante para saber o que o equipamento está precisando ser mudado. Parece que existe o autorizado, né? A fabricante confia em você. Você conhece do equipamento, você é autorizado a mexer nele. Até para isso existem as autorizadas para o equipamento também não sair da garantia, né? Se fosse bagunçado, a gente mesmo abria, arrumava e não perdia a garantia. Não basta só um diploma, você tem que ser autorizado pela fabricante para estar mexendo. Respondeu? Para abolir os segredos do equipamento médico. Beleza. Qualquer coisa pode interromper aí. Pode ser por áudio também, que eu não vou sempre ver o chat aqui, não. Por isso que acabou ficando para trás. Desculpa aí. Podemos conversar, né? Uma aula como se fosse normal. Era para ser o mais normal que a gente consegue ter, né? Então pode abrir o microfone e falar durante a aula também. Então vou continuar aqui, qualquer coisa interrompe aí. Se alguém vê alguma coisa no chat também, dá um grito aí pro colega aí. Deve estar sem microfone, não sei. Então, voltando aqui, então foram sendo identificados o que tinha que ser corrigido, até que chegou nesse ponto 6 aqui, né? Então, foram caso a caso aqui. No ponto 6, a gente conseguiu todas as características para manter o ambiente mais agradável possível para o neonato aqui. A gente está explicando passo a passo. Então, é uma câmera fechada, transparente, que mantém o recém-nascido ali num ambiente controlado, né? Para ele se desenvolver, crescer, melhorar das questões da doença que ele tiver, fazer o tratamento, enfim. Então, o que a gente consegue controlar ali? Temperatura, umidade, circulação do ar, oxigênio e luz. São as 5 coisas básicas que a gente consegue controlar no ambiente interno da incubadora. Como que a gente faz isso, a gente vai ver agora. Aqui está a incubadora, tem lá o acesso, né, as portilhas ali, as portelas, para o médico fazer o manuseio da criança, Então, aqui está falando exatamente o que a gente já havia falado, a questão da temperatura, né? Aqui está a parte da temperatura. Vai ter um termistor, geralmente na incubadora é feito por forma de termistor. Então, o termistor ele é um resistor que vai mudar o valor da resistência de acordo com a temperatura. E vai ter um resistor aqui de ajuste. Você vai falar lá, eu quero manter aqui a incubadora aqui em 32 graus, em 27 graus. Aí você vai falar na configuração, né, no display lá bonitinho, vai ter o manuseio também. E aí, colocando lá, vai ter um resistor que vai permanecer o valor referente àquela temperatura configurada. E vai fazer a comparação aqui das dois valores de resistência, vai amplificar isso e vai comparar. Comparando, ele vai falar, ó, tá mais frio do que tu falou, então ele vai ligar o aquecedor. Tá menos frio, já tá quente até demais. Ele vai desligar o aquecedor e a temperatura vai voltar ao certo, ao correto, né? Então, esse controle aqui ele é feito geralmente por um termistor, tá? Vai ter um comparador e vai ter um aquecedor, que vai ser controlado pela chave seletora aqui, ligada a uma fonte de alimentação, né? Para ele funcionar. Então, basicamente, é isso aqui o funcionamento da parte de temperatura da incubadora. Ele só está explicando isso que eu avisei aqui. Aqui está o circuito da incubadora como um todo. Então, tem a parte ali vamos lá. Tem os alarmes, né? Como está pegando feedback aqui, para se algo estiver fora. A parte de monitoramento de temperatura, controle de temperatura. Então, vai monitorar, vai falar, ó, tá errado, tá certo.
E aí essa aqui vai falar, faz isso, faz aquilo. Então a controladora vai sempre mostrando no painel aqui, o visor, onde as partes de alimentações, né? Aí o aquecedor aqui, a controladora vai falar, liga aí, desliga. Então vai falar para ele. Aí a questão da circulação do ar também, ele vai pegar tanto o aquecimento, quanto o oxigênio, quanto a umidificação aqui, e vai jogar, o sistema de ar vai jogar para dentro da cápsula, que vai estar o recém-nascido, né, as malhas de feedback da incubadora. Então, basicamente, isso aqui. E o operador consegue fazer a parte de controle manual também, direto na incubadora. Então, tá toda a diagrama geral de blocos aí do sistema. A cúpula lá, então, vai ter a questão das portinhas para ter um manuseio, vai ser transparente para ter visualização, né? O bebê também conseguir se ambientar ali de uma forma melhor, ficar escondido lá no escuro. Aí a parte do circuito de monitoramento, que eu falei lá no diagrama de blocos, está explicando cada um daqueles blocos lá. Aqui o CMT, o CCT, controle, monitoramento, o ATC, né, que também você consegue fazer a questão a temperatura do ar. Então, alguns são colocados o termistor lá no bebê. Aí vem a temperatura da pele do bebê. E alguns também você consegue controlar a temperatura do ar. Aí do ar fica até mais simples, né? Então tem esses dois metodologias aí, tem esses dois métodos. Aqui o ACT, que é você controlando pela temperatura do ar lá dentro da cápsula. Mesma ideia, o termostato, o aquecedor, vai ligar, desligar o aquecedor, o controle de temperatura vai sempre verificando, né, a malha de feedback aqui e a temperatura lá do caso do ar. Que é monitoramento aqui, controle. CCT é o circuito de controle de temperatura, circuito de monitoramento de temperatura. O operador também vai falar qual a temperatura que ele vai querer. Aqui, ó, também a mesma explicação do diagrama, né? A questão do feedback e tudo mais. Aí vai ter um alarme também que vai falar se a temperatura atingir 38 graus, é muito quente, né? De toda forma, alguma coisa deu errado e a temperatura acabou chegando a 38 graus, vai soar um alarme e vai falar, ó, tá 38 graus. Então tem algo errado aí para desligar o equipamento. Aí ele desliga o equipamento. Porque aí o médico vai ter que ir lá. O médico ou o enfermeiro vai ter que ir lá ver o que está acontecendo. Mas até o médico ou o enfermeiro chegar lá, né? Pelo menos desliga o equipamento para essa questão aqui, que é algo muito errado. Muito quente com o bebê. Né? E geralmente o aquecedor lá, ele ele tem uma potência mais ou menos de 255 watts lá. É o convencional geralmente usado. Um aquecedor geralmente resistivo. A parte de circulação do ar, né? Eu falei isso aqui. A questão do CMT e tudo mais. Tem um filtro, né? Um filtro de ar para sempre gerar um ar limpo também. Parte de microbiologia. Então, aqui, ó. A parte dos efeitos sonoros. Quando o ar atingir 38 graus, isso aqui é bem crítico, né? Aí, esse tá errado aqui, graus, né? A interrupção da energia. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui, gente? Ou é só... Eduardo. Eduardo tá com um nome novo aí. Eduardo não veio na aula passada. Tô de olho. Mas ele falou comigo. Eduardo acho que entregou as tarefas tudo também já. Então, tá acompanhando aí pelo mundo. Deve indicar, então, quais os alarmes que vai ter dos 38 graus. Se alguma interrupção também na energia elétrica, ele vai avisar. Fluxo de ar foi interrompido, né? Alguma obstrução, alguma coisa assim, vai avisar também.
e a concentração de oxigênio está muito alta. Isso aqui porque gera vários problemas também, a questão do oxigênio, se a gente respirar muito oxigênio direto também, gera vários problemas graves aí, por exemplo, perda da visão também. Então, ele avisa também se o oxigênio está liberando até demais. Se alguma apneia é questão da respiração, né? Do bebê, parou de respirar, alguma coisa assim. Como a parte dele está sendo monitorada também, ECG, essas coisas de respiração. O bebê parou de respirar e tudo mais. Então, qualquer coisa ligada lá ao monitor multiparamétrico. Aí tem a parte aqui explicando o umidificador, né? Tem 2 tipos que podem ser utilizados. O nebulizador ou a questão do vapor d'água. Então tem esses dois métodos aqui. A oxigenação, que aí não pode ser também de mais nem de menos, né? Vai ter a oxigenação controlada ali. Pro bebê ter geralmente, se o bebê, por exemplo, tem problema de respiração, nasceu com algum problema de respiração, no respiratório, pulmão, alguma coisa assim, ele vai conseguir colocar ali uma elevada quantidade de oxigênio. Se o bebê fora daquele ambiente, ele não teria acesso, né? Então, ele consegue aumentar ali a concentração de oxigênio comparada ao lado de fora, mas também não pode ser de uma forma exagerada. Que é isso aqui, ó. Hiperoxia. Isso aqui é excesso de oxigênio. E a hipo é falta de oxigênio. Hiper vem de hiper, né? Hiper e hipo. Hipoglicemia, pouca glicemia no sangue. Então, os problemas que podem acabar aí na máquina dando errado, e aí vai ter grandes problemas para o neonato ali, a questão da bateria, as falhas de energia, também no transporte, né? Acabar batendo alguma coisa também em parte física, sempre dar uma olhada nessa parte física do equipamento, se está de acordo, se não tem nada ali quebrado, aberto, a cápsula tem que estar de acordo também, né? Tem que estar inteira ali. A questão do termostato em si, né? Que vai medir a temperatura, você vai medir errado ali, vai causar um grande erro ali de controle de temperatura na criança. Então, alguns erros aí. Então, incêndio do equipamento e risco de choque também, né? Equipamento elétrico, todo equipamento elétrico tem risco de choque. Então, esses 5 problemas são bem graves aí. Tem que sempre estar de olho com esse equipamento. Um recém-nascido, né? Então, seria mais grave ainda, porque ele não tem a mesma resistência de uma pessoa, um adulto. Manuseio grosseiro no transporte e tudo mais. Então, parte mecânica, física do equipamento, né? Suspensão periódica aí dos equipamentos e tudo mais. Manutenção preventiva. Então, antes de dar os problemas, o que é que você tem que sempre estar fazendo ali? Limpeza, né? Dentro e fora, lubrificação da parte de ventilação e as calibrações. Também substituição na questão dos filtros de ar, né? O ar-condicionado do carro. Geralmente você vai lá, depois de um tempo, ele vai estar sujo, vai estar jogando um ar impuro ali para você respirar dentro do carro. Então, tem que ir lá trocar o filtro do ar-condicionado. Mesma coisa, parecido aqui. Substituição da bateria, se caso necessite, né? Seu equipamento também que é importante ter um no-break ali, porque equipamento que vai depender, ele vai assegurar um ambiente para a vida do neonato. Se acabar a energia do hospital, ele tem que segurar ali por algumas horas para manter isso até a luz voltar. Então, ele tem bateria, tem um no-break, sempre tem alguma coisa ali para manter essas oscilações de energia. Mais algumas coisas aí, né? Verificação do chassi, dos cabos, tomadas, as rodinhas, os breques, tudo para ver se está tudo de acordo. Parte mecânica aí mais uma vez. Mais algumas coisas, os orifícios das entradas devem estar limpos e livres.
tubos, os cabos. Então, isso aqui dá para vocês lerem depois, tranquilo. Botões, controles, tudo mais. Tá? Alguns quantitativos, né? Então, o aterramento tem que estar dentro disso aqui, menor ou igual a meio ohm, então, o aterramento do equipamento, para garantir a questão de risco de choque, né? Corrente de fuga também tem que estar abaixo de 300 microampere, bem baixinha mesmo, microampere, tá? Não é milho. Essa aqui é praticamente zero. Não pode ter corrente de fuga, senão vai dar choque no bebê, né? Bem complicado, não precisa nem explicar. Avaliação sempre do controle de temperatura, né? Os termostatos e tudo mais. Funcionamento dos alarmes, termostato. E já estamos acabando essa parte dessa matéria aqui, né? Pode estar verificando mais algumas partes. Aqui alguns sintomas e algumas possíveis causas desses sintomas e a solução aí, né? Uma cartilhazinha. Chamou de árvore de defeitos. Tá faltando ventilação, tá tendo aquecimento lá excessivo. Deve ser falta de circulação de ar, alta temperatura de resistência e tal. Então tem algumas possíveis sintoma, causa e solução aqui para facilitar em cima desse equipamento. As normas que regem esse equipamento são listadas aqui. Tá? Os objetivos das normas aí é conseguir ter sempre um padrão, um controle de acordo com os estudos, né? Aí são definidas as normas, as regras que esse equipamento deve operar. E essa parte dou por encerrada também, fico para algumas dúvidas aí. Qual a diferença do nebulizador para o vapor d'água? Vou voltar lá rapidão. Aqui, né? Olha lá, ó. No primeiro tipo, existe uma câmara com água esterilizada sob a qual passa o ar aquecido, que é umidificado pelo vapor de água liberado. Ou seja, vai ter uma aguinha lá, uma bacinha, e aí vai ter um aquecimento ali, e aí vai estar umidificando o ar por vapor. Aqueles umidificador de casa, aqueles umidificador residencial que a gente usa nos quartos, Brasília, né? Agora tá seco. É esse esquema aqui. E aí o segundo é os nebulizadores. Ele tem um fluxo um pouco melhor controlado, ele consegue controlar o fluxo de ar também. Nebulizador, você pensa mais naquele que você bota a máscara assim, respira, e aí você, inclusive, pode usar alguns remédios, né? Tratamento de bronquite, tudo mais. Ele tem uma ideia um pouquinho parecida, os dois servem para a mesma coisa também, mas são ideias um pouquinho diferentes. Na nebulização, é aquela que você joga um arzinho quente assim já e consegue jogar o ar com certa pressão, fluxo de ar. E o umidificador você tem algo mais fixo que consegue esquentar e gerar um vapor de água. Tá? Tem uma certa diferença aqui, mínima, mas é diferente. Respondeu aí? Os exemplos fica mais fácil de entender. Pensa nesse aqui como aquele residencial, que umidificador lá de casa, e esse aquele você respira o nebulizador, aquele que você pode ter alguma medicação para melhorar pessoas asmáticas, bronquite, etc. Vamos para unidades aqui. Deixa eu ver aqui, tá de boa, tranquilo. Deixa eu tomar água também. Oito horas, 8h10. Vamos bem rápido hoje. Então, unidades aí eletrocirúrgicas, bisturi elétrico, resumindo, né? Bisturi elétrico, ele serve para cortar ou coagular, ou os dois. Ou cortar e coagular ao mesmo tempo ali. Já vai cortando e vai ajudando, e vai coagulando.
de uma forma rápida e segura. Então, né, antigamente a gente sabe que os bisturis normais, né, aquele que você vai lá é uma faquinha, basicamente uma faquinha especializada para cirurgias, né? Dentista também usa um bisturi. E aí criou-se o bisturi elétrico. Ele cria várias vantagens aí com relação ao bisturi convencional, porque ele consegue já cortar e coagular, ele já ajuda ali para o paciente não perder sangue, né? E lá nos órgãos, órgãos internos das pessoas, é um momento crítico ali de cirurgia, né? Onde você consegue já fazer essa sutura no momento que a pessoa está pode dar problema de pressão, por exemplo, pressão baixa ali na cirurgia, acaba morrendo. Então, isso aqui é um grande avanço, né, na medicina. Então, quais as vantagens principais do bisturi convencional para o eletrocirúrgico? Corte e coagulação do sangue, simultâneos. Tá? Isso aqui é a grande vantagem, simples e direto. Como é feito isso? Ele usa choque elétrico mesmo. Ele transforma baixas frequências em altas frequências. A gente vai ver isso melhor. E aí consegue esquentar ali e suturar. Ele também tem a questão do acesso mais fácil, porque ele tem um corte mais preciso. Você consegue falar, se você quer, vamos dizer, uma lâmina mais afiada, menos afiada, médio afiada, de acordo com o tecido que você vai cortar. Então, a pele é um pouco mais rígida do que o coração. Aí você vai botar uma força ali, uma corrente maior para cortar a pele. Então, vai ter uma medida para cortar a pele, uma medida para cortar tal tecido, uma medida para cortar tal tecido, né? Então, conjunto de tecidos a gente sabe que é um órgão, né? Lá da biologia lá. Então, a gente vai ter um acesso fácil e rápido com coagulação e corte e coagulação simultâneo se a gente quiser também. Então, isso é o grande diferencial aí desse equipamento com relação ao bisturi convencional. Então, as 3 opções aqui. Só dissecação, né, só o corte, só coagulação, então você pode ir lá só para fazer aquela sutura ali, ou os dois, tá? Então, cauterizar uma ferida. A ferida lá tá aberta, e a gente vê lá naqueles filmes, o cara pega um ferro quente e mete lá. Aí queima lá, mas ele consegue fazer isso aqui que a gente chama de cauterização. A gente consegue fazer isso de uma forma bem mais controlada com esse equipamento. Você vai lá e dá um choque certinho ali na ferida ali, fecha a ferida. Então, essa parte de cauterização, coagulação e também consegue fazer o corte. São tipos de onda diferentes. A gente vai ver isso aqui. Então, qual é o efeito? Como é que a gente consegue fazer esse? Chama efeito hemostático. A gente consegue estancar a hemorragia. Como é que a gente consegue fazer isso aí? A gente joga, esquenta ali, basicamente, levando para um linguajar mais simples, a gente esquenta ali numa certa... com a corrente, com uma certa frequência, a gente consegue esquentar o local, e já consegue... a gente faz um dano para o tecido, mas o tecido ele consegue se responder de uma forma que fecha o corte. Esse efeito chama efeito hemostático, tá? Hemo de sangue, estático de estancar mesmo, estancar a hemorragia. Então, a corrente elétrica de alta frequência e alta potência. Lembrando que o que é perigoso para a questão de choque é corrente, e não potência, e não tensão. E esse alta frequência também, choque de alta frequência, é muito menos danoso do que um choque de baixa frequência. Baixa frequência é bem perigoso, alta frequência não é tão perigoso assim, porque ele passa tão rápido, a corrente ela passa tão rápida, que não dá tempo de gerar os danos.
Então, alta potência e alta frequência. Por isso que esses choques aqui, essas correntes elétricas, elas não vão ali gerar realmente o choque para a pessoa, entendeu? Não é perceptível. Mas é um equipamento bem crítico, né? Tem que estar direitinho, tem que estar bem calibrado, tem que estar em pleno funcionamento aí. É bem perigoso mesmo. Mas ele, certinho, ele é um grande avanço para a medicina. Então, ele realiza o corte controlado ali, bem, a precisão muito boa, e consegue gerar essa homeostasia, que é a questão da coagulação lá. Aí a gente faz um aterramento na pessoa também, que é a corrente de fuga dela, que o choque, você vai dar o choque aqui, e vai ter que sair por algum lugar, a corrente. Então a gente aterra a pessoa. Mas como é alta frequência, alta potência, não vai, né, a pessoa não vai nem sentir. Ela não vai, de fato, estar tomando um choque ali. Não é danoso. Os efeitos, então, dessa passagem de corrente pelos tecidos é de acordo com a impedância, né? A pessoa, ela tem uma própria resistência da pele, dos órgãos, das gorduras, dos líquidos, de tudo que a gente é composto. A gente tem uma resistência. E essa vai ter a questão da umidade da pessoa, condutividade elétrica. Então, os tecidos têm as características elétricas, é por isso que a gente toma choque, se a gente meter o dedo na tomada. A gente tem resistência, a gente gera DDP. E aí também a gente, por que a gente consegue controlar a intensidade dessa corrente, né? Ou seja, a amperagem aí, que o povo gosta de falar, é a corrente, a frequência e a forma de onda, né? Senoidal, e no caso é senoidal mesmo. Amortecido ou não amortecido, a gente vai ver. Então, a impedância, né? Só lembrando, de acordo com a primeira lei de Ohm lá, V sobre I, só que aqui é Z porque é impedância. A resistência, ela só os números os números inteiros, né? E os números racionais. E a impedância, ela é dada também com a parte de números complexos, por causa das capacitâncias e das indutâncias que o nosso corpo tem também. É só lembrando mesmo para vocês a parte de energia. Então, por que a impedância? O Z, ele é diferente do R. O R é só a parte real. O Z, ele tem a parte real e a parte complexa, por causa das capacitâncias e indutâncias também. Então, geram essa questão de segunda ordem na parte elétrica. E aí, essa segunda ordem gera números complexos. Aí é identificado pela letra Z. Então, a impedância tem essa leve diferença com a resistência aí. Mas as duas são medidas em ohms, a resistência elétrica lá. Impedância elétrica, resistência elétrica. Então, vai ter a resistência, a capacitância, a indutância. Isso aqui vai me gerar a impedância. Todas as características dos materiais. Então, o tecido vai ter uma característica lá do material. E tecidos, por exemplo, muito vascularizados, eles vão ter uma resistência, uma impedância um pouco menores, né? Porque tem muita questão, líquido. O líquido tem uma condutância um pouco melhor, então vai ter uma resistência ali menor. Condutância maior ao invés da resistência, então vai ter uma impedância ali geralmente um pouco menor. Vão ser tecidos mais fáceis da energia elétrica ser conduzida. E aí tem outros tecidos, por exemplo, também com mais gordura, com mais cartilagem, com mais osso, e aí as impedâncias vão ser maiores. Vão ser na casa dos quiloohms. Então, nosso corpo, como um todo, vai ter uma resistência, uma impedância equivalente, de acordo com as diferentes estruturas e diferentes impedâncias de cada tecido. Em eletrocirurgia, então, vai ter o calor do tecido, vai ter o contato do metal lá aquecido com a energia elétrica, vai gerar diferentes níveis de temperatura, e as temperaturas elas vão acabar tendo esse comportamento aqui. Entre essas temperaturas, por exemplo, acontece a retração dos tecidos, eles começam a se fechar. E aí as atividades
enzimáticas se reduzem, ou seja, ele começa a morrer, o tecido ele começa a morrer, né? Vai começar a reduzir a capacidade, né, de circulação daquele sangue e tudo mais, com 50 graus, e a coagulação das proteínas acaba ocorrendo ali entre 50 e 60 graus. De 90 a 100, o tecido ele é desidratado, ele é totalmente dessecado já, é matéria morta. Aqui o tecido ele morre, né, de fato. E aí toda a água evapora, a gente sabe que evapora a 100 graus, né? Aqui tem esse ponto não. Aqui não é diferente. Então, 100 graus acaba tirando toda a água do tecido, né? Então ele fica totalmente desidratado, sem água, dessecado. Então, nessas temperaturas aqui, é o que não queremos, né? Você está matando o tecido mesmo. Então, a coagulação das proteínas, ela começa quando você vai retirando a água ali, vai aquecendo, e você consegue já retrair os tecidos e consegue já coagular as proteínas, né, dentro dessas temperaturas aqui. Mais de 150 graus a gente já consegue carbonização, né? Aí casos que a pessoa tem uma queimadura de 3º grau, carbonização, né? Morreu totalmente o tecido, virou carbono, vamos se dizer pó, né? Virou pó. E vaporização, né, 300 graus, seria, ele some, né? É a temperatura tão alta que vaporiza o tecido, some o tecido no ar. Isso aqui a gente, obviamente, essa máquina não vai fazer isso, né? Dissecação eletrocirúrgica, né? A gente vai colocar uma certa temperatura ali para fazer a desidratação, retirada de água, né? Eliminando água e tal. Aí tá explicando, basicamente isso aqui que eu falei, para fazer sutura, né? Grandes suturas. Ó. Aí ele vai aquecer, vai gerar uma bolha aqui, que a água vai querer sair, né? E aí você vai lá e faz o corte. Isso é uma técnica, né? E aí você vem depois lá e faz a coagulação daquele corte que você fez. Você tirou alguma coisa ali que não deveria. Então, tumor, né, por exemplo. Você vai fazer, vai acabar, o corpo vai querer expulsar aquilo ali, você vai corta, depois você vai lá e coagula. Aqui, corte misto. Então, ele corta. Aqui a onda senoidal para corte. Aqui ele continua explicando, a onda senoidal que é só para corte. Seria uma onda para efeito corte. Aqui uma onda para efeito coagulação. Então ela vai e solta a onda, interrompe, solta a onda, interrompe. E tem a amortecida também. Amortecida a gente consegue fazer por capacitores, né, indutores também. O sistema aqui. E aí vai ter vai suavizando a amplitude da onda, né? Vai sendo amortecido. Usado para coagulação, esse estilo para corte. Coagulação. E o misto. Quando eu pego aquela de corte e misturo com a de coagulação. E eu vou replicar isso aqui, né, durante o procedimento e vou gerar essa onda aqui resultante. A combinação disso aqui vai me dar isso aqui. Isso aqui, então, eu já vou cortando e coagulando, cortando e coagulando. Sistema misto, de corte misto. Aqui está uma leve figura para o entendimento aqui. Então, vai ter o eletrodo de retorno aqui, né, o aterramento. Aqui está a unidade cirúrgica mesmo, eletrocirúrgica mesmo, né, a parte eletrônica dela. O cabo ativo, no caso ativo, por quê? Porque passa energia. Cabo ativo, cabo passivo, né? A caneta, né? A caneta é um eletrodo ativo. O eletrodo vai lá em contato com o humano, com o espécime que for. Pode ser para animais, também é utilizado o eletrodo
também esses eletrodos, esses tipos de caneta eletrocirúrgica. Então, você vai lá com a unidade ativa, vai dando choque lá, sutura, o corte visto, e aí vai ter aqui o retorno, né, o terra. A corrente vai passar, de fato, pelo paciente. Tem pergunta no WhatsApp? Camilo? O Camilo conseguiu entrar no final agora. Os cuidados, vou chegar lá, Romualdo. Beleza. Vou mostrar assim. Geralmente eu apresento o dispositivo, eu sigo a mesma linha, né? Não sei se vocês já repararam. Apresento o dispositivo, como ele funciona, eu sigo aquela linhazinha que eu sempre mostro para vocês, né? Nos trabalhos também eu peço, porque é uma ordem lógica das coisas, né? Então, eu até dou como sugestão aqui, ó. Uma introdução, né? O que é o equipamento, como é que ele funciona, como é que instala, como é que opera. Manutenção às normas e de onde você tirou aquilo, né? É um roteiro básico aí para equipamentos que eu acabo seguindo. Né? Então, vamos falar assim dos cuidados. Então, os efeitos na corrente do corpo humano, né? Algumas correntes aqui definidas e o que acontece. Então, menos de 1 miliampere, perceptível se aplicada externamente. No coração, correntes maiores que 10 microampere pode causar fibrilação ventricular. Isso aqui vocês vão lembrar de desfibrilador, inclusive, né? Então, se você tomar 1 miliampere aqui fora, como a nossa pele tem resistência, tem um tecido, tem muita coisa, não vai te causar muita coisa. Então, externamente, não vai ser nem perceptível, tá? Só que se for lá no marca-passo, tal, acaba dando choque direto lá no ato sinoidal, no nosso marca-passo natural, ele vai causar fibrilação ventricular. Isso aqui, no caso do marca-passo, a gente quer isso é querido. Por quê? Porque o coração está batendo com alguma arritmia, alguma forma estranha, não querida pelos padrões. O marca-passo identificou isso, ele vai reiniciar o coração. Então ele vai dar um choque, vai dar uma fibrilação. Opa, volta aí para o normal. Aí vai olhar o ECG de novo, não está normal ainda, toma outro choque. Então, o choque direto lá no ponto, vai dar os reset no coração, do modo grosso dizendo. Então, correntes aí bem pequenas, de 10 micros, já conseguem ir lá direto no coração, reiniciar ele. Isaías. O Isaías não entrou no mudo ainda não, hein? Ô, Isaías, entra no mudo lá, tem muita coisa já para fazer. Isaías é peça nova aí. Vou pegar aqui de novo para os que chegaram depois. Não, tranquilo. Não é obrigatório, né, as aulas síncronas, mas as atividades lá tem que ver direitinho, então, como é que vai ser com ele. Porque as atividades, elas são necessárias. Eu não lembro exatamente como é que estava o caso dele. Tem vários casos aí. Mas eu lembro do Isaías na sala. Beleza. Vou voltar aqui. Aí, então, de 1 a 10 miliampere, você já consegue sentir um choquinho já. Já consegue. De 10 a 30 miliampere, já tem uma perda do controle ali. O músculo ele dá uma travadinha. De 30 a 75 já tem questão de parada respiratória, já passa a ser bem perigoso. Essa corrente aqui. De 75 a 250 já tem fibrilação. Naqueles aparelhos, quando a gente dá o choque, né? É mais ou menos nisso aqui que a gente vai trabalhar mesmo. E isso aqui já é um chocão, né? Esses dois aqui. Vai dar contração cardíaca, a pessoa vai até pular. Né? Esse aqui também pula, mas esse aqui vai travar a pessoa todinha. E esse aqui
já dá a questão de queimadura, né? Então vai dar um choque tão forte que vai chegar a queimar o tecido, vai danar o tecido. E a gente pode ver que são correntes bem baixas, né? Já pode dar isso aqui tudinho. Imagina, parada respiratória, por exemplo, perigosíssimo. Então, bastante cuidado com corrente. Corrente que mata, não é tensão. Tensão tende a expulsar. Altas tensões tende a expulsar quando você trisca, né? Então, aquelas grades de alta tensão, geralmente você vai bater e vai pular, vai sair, vai tomar um choque, vai sair. Altas correntes e baixas tensões tende a puxar você. Você vai ficar pregado ali. E aí é perigosíssimo. Então, é diferente. E aqui, o parâmetro que ele usou, né? Uma pessoa, um homem de 70 quilos, durante 1 a 3 segundos. A corrente de 60 Hz, que é o nosso caso aqui em Brasília, né? Então, um homem de 70 quilos, né? É um adulto e já bem, né? Se isso aqui é menor, fica mais perigoso ainda, né? Os parâmetros mudam para pior aqui. Mulher também, que geralmente é mais franzininha. Aqui a questão dos efeitos, a questão da fibrilação. Quanto mais tempo, né? Aqui é uma linha tênue, né? Se você ficar 5 segundos a 100 miliamperes, já dá problema. Ou se for bem rapidão, 0,2 segundos a 1 ampere, né? 1000 miliamperes, 1 ampere. Aqui é 1 ampere. 1.2, 1. Então tá a linha tênue aqui. Mais para cima dela aqui, fibrilação, né? Para baixo dela não vai dar fibrilação, mas vai dar aqueles outros efeitos lá. Daqui para baixo, né? Então daqui para baixo, abaixo da curva. Daqui para cima, acima da curva. Acima da curva, abaixo da curva. Essa aqui é a nossa linha tênue. Relação tempo com a intensidade de corrente. Aqui também algumas, só que agora com relação à frequência, não é tempo mais, é frequência. Então, quanto maior a frequência, maior tem que ser a corrente. Por isso que em altas frequências, em altíssimas frequências, não é tão perigoso. Em baixas frequências, torna-se a ser perigoso, mesmo com baixas correntes. Beleza? Por isso que aqui é alta frequência e alta potência. Para a gente ficar bem longe disso aqui, não dá problema. Aqui algumas medidas também. É o mesmo gráfico, só explicando melhor. O caminho percorrido, né, influencia muito. Se passar direto no coração, ou se tu toma um choque no dedo, ele vai atrás do terra. Se o terra estiver no seu pé, então você vai tomar do dedo, vai passar pelo coração e vai pro pé, perigosíssimo, né? Se você toma um choque na extremidade já no joelho, e seu terra tá no pé, tá no chão, ele vai só atravessar a sua perna. Então, vai passar por alguns músculos, mas não vai ter tanto problema com relação à fibrilação, ao coração. Então, por onde que essa corrente vai passar também? Tem bastante efeito com relação ao qual grave vai ser esse choque. Isso aqui explicando exatamente isso. Conclusão, a passagem da corrente, né, é crucial para a questão da letalidade, né, da fatalidade aí que possa acontecer. A intensidade, quanto maior a intensidade, é perigoso. Maior densidade também é mais perigoso. O osso, né, a gordura, aquilo que a gente viu que gera mais impedância, né? E o tempo que você vai tomar o choque, o tempo que vai passar a corrente elétrica ali. Então, intensidade, tempo, densidade, onde ele está passando, você vai passar só no dedo aqui, baixa densidade, né? Não vai gerar tanta DDP assim, porque resistência, impedância é baixa. Então, alguns fatores aí que vai dizer ou não se o choque vai ser muito perigoso aí.
Aí algumas questões de segurança, tá? A questão do aqui a aplicação do eletrodo, como ela é feita, tem um gel aqui de contato para permanecer a questão da, da unificação, né, da uniformidade do choque. A questão para não dar queimadura também, pegar só num ponto só. O que é mais afiado? É já respondi, né? O que é mais perigoso? Uma faca afiada ou uma faca não amolada direito? Quando você tem mais espaço, você tem menos pressão no ponto. Para choque é a mesma coisa. Você tem maior contato na superfície, você diminui a chance de risco de choque, né? Um choque mais perigoso. A questão lá da densidade. Aqui a questão dos eletrodos. Mas não precisa entrar muito nesses méritos aqui. Alguns valores, né, das resistências, do funcionamento do equipamento, das manutenções, os tipos de bisturi elétrico, o monopolar, os polos, aí tem um ultrassônico, tem o laser e o de argônio. Algumas explicações de para que serve cada um deles. O mais completão aqui é o monopolar. Ele consegue fazer as 3 funções: cortar, coagular e fulguração, né? Coagulação. Então você consegue fazer algumas coisas com alguns deles, né? Não são todos que fazem tudo. Existem os tipos e as aplicações. Bisturi de laser lá, aquele exemplo lá pro olho, né? Fazer uma contorização lá e fazer uma cirurgia de grau, de vista. Você faz uma cicatrização forçada ali, faz uma correção, o olho ele cicatriza depois do tempo de descanso do pós-cirúrgico e normaliza. Porque quando a gente tem grau, é porque nossa córnea tem algum defeito, né? Pode ser para longe, para perto, ou irregular. Irregular é o astigmatismo, né? Para longe, miopia. E para perto, hipermetropia. Então, são diferentes tipos de lesão que o olho, na formação do olho, e aí você tem que usar uma lente corretiva, tanto ela pode ser, né, a interna ou a externa, o óculos, e aí você vai lá e faz um machucado, vamos dizer assim, com laser, via laser, uma cauterização forçada ali no local, e ele reforma a lesão da córnea e fica regular novamente, como deveria ser. Então, aqui o diagrama de blocos desse equipamento. Vai ter um oscilador, né? Aquele que vai fazer aquelas senoides lá, amortecido ou não. E vai ter um controle dessa forma de onda e um amplificador, que é onde, para essa onda amplificar e ser de fato dar um choque de alta potência e alta frequência lá no paciente. A parte do circuito de feedback, né? Proteção, aterramento, e aí vai para o controle novamente. Controle é o que recebe o feedback e os controles do médico, no caso. Então vai ter o médico controla tanto pela caneta ou pelo pedal. Eu estou aqui aí a parte de amplificação da potência que entrega até 400 watts, e aí essa potência não pode ultrapassar também 50 watts, que aí pode ser danoso, perigoso para o paciente, né? Ele segue as normas da RBR, aqui a questão da normativa, e as questões dos alarmes, né? Se der algum problema de impedância, algum problema nas malhas de controle, ele tem a parte de alarme para o médico parar a cirurgia, parar o procedimento e que ele consiga não ser danoso para o paciente. Então, alguns cuidados especiais na operação. Os equipamentos, eles são potencialmente perigosos, né, porque vai estar em contato com o paciente, tem corrente elétrica, ele é intrusivo. Equipamentos intrusivos, em geral, são os mais perigosos, né, porque você vai ter contato direto com
com a parte interna do paciente, ter contato com a parte biológica dele. Todos os usuários, eles devem estar conscientes do risco, então tem também essa parte de aceitar ou não, né, o procedimento. Os problemas mais comuns é a questão de queimadura, de ferida, né, por alto problema de excesso de potência ou a corrente muito alta, e aí pode gerar esses imprevistos de queimadura e feridas em excesso. As correntes são em alta frequência, mas pode dar problema também nessa questão da frequência. E os equipamentos, a questão da monitorização, dos oxímetros, né? E marca-passo, né? Se o paciente usar marca-passo. Marca-passos antigos também são mais perigosos, né? Eles podem ser influenciados pela corrente e dar uma fibrilação ali no paciente desejado. Algumas interferências, né? Ruídos, corrente de fuga, a questão do eletrodo em si, né? A questão do gel lá, tem que estar bem isolamento. Então, são vários problemas, aterramento. O centelhamento também quando você está dando choque, você causa o calor e ele causa um centelhamento para fazer a coagulação, né? Então tem que tomar cuidado com as questões dos gases que estão em volta ali, algum material inflamável, pode dar alguma explosão. A questão também do centelhamento no tecido, né? Pode causar queimadura. Parte de manutenção, já finalizando, são mais eletrônicos, né? Tem uns mais mecânicos, mais eletrônicos, tem mecânico e eletrônico. Equipamento, por exemplo, bomba de fusão é bem mecânico também, né? Esse aqui é predominantemente eletrônico, né? Tem mais parte eletrônica do que mecânica em si. Então, de mecânico mesmo vai ser mais a questão dos cabos, conectores, o pedal de acionamento. Parte de limpeza da placa, né? Externamente, internamente também, sempre manter o equipamento limpo. Algumas manutenções preventivas. É tudo indicado pelo fabricante, isso aqui, os acompanhamentos. Qualquer equipamento é mais ou menos a mesma ideia, é só questão de ler o manual e seguir o que o fabricante ele vai indicando. As cartilhas. São equipamentos de alta tensão. São potencialmente letais, né? Devido às altas tensões, é perigoso. Nunca realizar esses testes sozinho, tenha sempre alguém do lado, a mesma coisa lá do desfibrilador, porque caso você tome um choque, alguma coisa do tipo no manuseio, na manutenção, tem alguém do lado para fazer o socorro. As partes condutivas dos eletrodos, né? A mesma coisa também lá do desfibrilador, aquela parte das pás lá. Tomar cuidado com o equipamento em si, né? A parte mecânica dele. Cabos, pistões, mais. Os fusíveis, né? A parte de elétrica lá de segurança do equipamento. Cabos, tensão, continuidade do cabo do eletrodo. Também a parte que é onde vai dar o choque exatamente lá, né? O cabo do eletrodo. Cuidado com os próprios eletrodos em si, as chaves, os controles. Alguns alarmes, as marcações, acessórios. Algumas medições aqui que a gente pode estar fazendo para ver se está dentro dos valores corretos. Corrente de saída, isso aqui é bem básico, né? Continuidade, para ver se os cabos estão ok também.
Análise da forma de onda, né? Que se a saída da forma de onda está correta com aquela da configuração lá. As normativas desse equipamento. Deixa eu ver aqui se eu respondi o... Obrigado para quem me informou o link. Beleza, Isaías. Quando puder participar das aulas aí, vai ser muito bem-vindo. Quando não der, tranquilo também. Vamos fazer só as atividades, pelo menos lá, para a gente fazer o acompanhamento. Eduardo, consegui também te responder lá das questões, dos cuidados? Caso alguma coisa aí também pode interromper. Não, beleza, Isaías, vou dar presença lá sim, tranquilo. Segue o link aí e coloca o teu nome lá para mim. Tá? Vai estar até 10 horas, vai ficar online para preenchimento. Entra nesse link aí que eu coloquei no chat. Foi pro Romualdo aí, foi bom. Bom, vou finalizar a gravação e a gente pode conversar aqui as dúvidas.